O ano era 1984 e o jovem Romeo Brown, que na época tinha apenas 28 anos, e sim, essa é uma idade até bem jovem para a quantidade e relevância dos crimes que ele já havia cometido. Para vocês terem noção, ele já ia para o tribunal sobre a alegação de estupro, sequestro, assassinato e roubo. Mas antes de entrar com mais detalhes sobre os crimes que ele cometeu, suas respectivas penas, eu acho interessante começar do início. Romeo Brown nasceu em 4 de julho de 1956 e desde muito cedo ele já dava indícios de que daria problemas na vida adulta. Foi desde sempre uma criança muito problemática e o seu primeiro envolvimento com o crime aconteceu quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Furto e roubo de carro. E assim, o tempo foi passando. Em 1957, Romeo Brown já tinha 19 anos e é quando ele resolve estuprar a babá de sua sobrinha, de apenas 12 anos de idade. Por consequência desse estupro, ele foi sentenciado de 7 a 25 anos de prisão, mas acabou ficando apenas 8 anos e meio. É quando ele sai da prisão e com apenas um intervalo de, pasme, 4 meses, que ele faz sua segunda vítima. Só que dessa vez ele resolve que não vai apenas estuprá-la, para que não aconteça o que aconteceu com a primeira que denunciou. Ele resolve que vai matá-la. O crime ocorreu em 1984, em uma sexta-feira. A garota Trina, de apenas 14 anos, estava voltando para casa com algumas amigas após um jogo de futebol. Até que elas começaram a ser seguidas por um carro em baixa velocidade. As meninas perceberam a presença do carro, estranharam e resolveram mudar de caminho. Acontece que Romeo sabia e conhecia muito bem todos os caminhos do bairro, todos os atalhos. Como elas se sentiram seguras, elas se separaram em determinado ponto e cada uma seguiu seu caminho. Romeo conseguiu encontrar a garota Trina, de apenas 14 anos. Ele a estuprou e a esfaqueou 7 vezes. Obviamente, ela morreu na mesma hora e ele conseguiu fugir do local do crime. 3 meses depois, ele força uma garota de 13 anos a entrar no seu carro. Mas a mãe da garota percebe e tenta evitar. Como aquela época do ano era uma época com muita neve, o carro de Romeo acaba ficando preso no gelo e a vítima consegue se jogar do carro, ao mesmo tempo em que ele consegue arrancar o carro e acaba passando por cima da perna da garota. Romeo mais uma vez consegue fugir do local, só que dessa vez tinha 2 testemunhas oculares, além da mãe e da garota. As testemunhas conseguiram anotar a placa do carro e é quando Romeo é preso. Como as características do carro eram as mesmas relatadas pelas amigas da Trina, a polícia logo liga os 2 casos. Obviamente, ele nega e a polícia, apesar das características do carro, não tem uma prova concreta. Porque, gente, era 1984, o exame de DNA ainda estava engatinhando nos Estados Unidos. O crime da Trina e da garota de 11 anos que ele forçou a entrar no carro ocorreram em estados diferentes. Nos Estados Unidos, cada estado tem sua lei própria. Ou seja, só em 2003, 19 anos depois, que a polícia consegue de fato comparar o DNA encontrado no corpo da vítima com o DNA do Romeo. E é quando eles têm a certeza de que ele realmente é o assassino da garota. E ele é levado a juízo e condenado à morte. Durante o julgamento, a mãe do estuprador seguia com todas as forças defendendo a inocência do filho dela. E foi uma desesperada última esperança que ela vira para a mãe da vítima, a mãe da garota Trina, e diz as seguintes palavras: "Ele não matou a sua criança. Eu juro, ele não a matou." A mãe de Trina, obviamente, respondeu as seguintes palavras: "Não é como se eu quisesse ver alguém morrer, mas seu filho está tentando vencer o sistema. Nós sofremos muito, e ele teve 25 anos a mais do que a minha filha teve." Esse relato me deixou, assim, particularmente muito abalada, principalmente pelo fato dela ter que esperar tanto tempo para que a justiça realmente fosse feita. Quando isso acontece, ela ainda tem que ouvir esse tipo de coisa. Quer dizer, onde estava a mãe do Romeo quando ele começa a roubar com 13 anos de idade e já foi sua primeira vítima de estupro quando ele tinha 19. O agendamento da sua sentença de morte era marcado para o dia 15 de novembro de 2019, por injeção letal. E é aí que acontece mais uma surpresa. A injeção acaba falhando. E não só uma, mas outras 17 vezes. Uma equipe inteira tentou realizar o procedimento por horas, mas não deu certo. A equipe resolve suspender quando eles percebem que depois de horas, Romeo já gritava e chorava por conta da dor intensa que essas injeções letais provocam. E eu pesquisei, realmente, cada injeção dessa dói muito mais do que eu conseguiria dizer ou explicar. A equipe, percebendo que não ia dar certo, como eu já havia dito, resolve retornar ele ao corredor da morte
de onde ele tentou de toda forma recorrer, mas ainda bem que não obteve sucesso. A segunda tentativa de execução estava marcada para março de 2022, mas nesse meio tempo surge a pandemia mundial do Covid. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 devido às complicações da doença, até pela avançada idade. Ele falece no dia 28 de dezembro de 2020, com 64 anos. Eu tentei pesquisar uma resposta científica, alguma coisa, mas eu não encontrei, não existe uma resposta concreta sobre o motivo real dele ter sobrevivido a tantas injeções letais. Inclusive, ele é o primeiro caso nos Estados Unidos de execução adiada por ter resistido às injeções letais. Bom, é isso. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal relatando fatos criminais. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Quem sabe me deixar uma teoria de por que ele morreu com Covid-19, mas conseguiu sobreviver a 18 injeções letais. É isso, um beijo, até a próxima e tchau.